Com vários conteúdos aí sobre esse tema, coronavírus. A TV Unital vem com mais um super importante e relevante. A gente vai tratar agora da questão histórica de pandemias, de epidemias aí em todo o mundo. A gente fala agora com o professor, com o historiador, o professor historiador Moacir Santos. Professor, tudo bem? Opa, tudo bem? E você, como é que tá? Tudo bem. A gente vai fazer um paralelo hoje aqui sobre a questão da gripe espanhola, né, que não começou na Espanha, como algumas pessoas acham, na verdade, foi a Espanha, foi que relatou para o mundo inteiro o que estava acontecendo com relação a essa gripe. É isso mesmo, professor? Sim, exatamente, né? Há uma controvérsia sobre o primeiro foco, a origem da gripe, mas como a Espanha foi o primeiro país a relatar, o nome ficou gripe espanhola. A suspeita é que essa gripe começou nos Estados Unidos, foi levada à Europa por conta da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e começou a se espalhar. Como os países envolvidos censuravam a imprensa até para filtrar as notícias e manter o moral da população elevada, a notícia da gripe, que estava matando muito, não foi feita e as pessoas morriam e não sabiam o que estava acontecendo. E a Espanha, que era um país neutro no conflito, foi o primeiro a noticiar e aí ficou gripe espanhola. Entre 1918 e 1920, o senhor pode falar para a gente questão histórica quais foram os sintomas que essas pessoas tiveram, como ela foi descoberta? Então, como a gente colocou, a Espanha foi o primeiro país a relatar e os sintomas são muito parecidos com a gripe que nós conhecemos. Porém, era de uma cepa que a população não tinha tido contato. Então, a mortalidade dela foi maior e como também não foram tomadas medidas de isolamento da população, de quarentena, de prevenção, ela se alastrou com muita facilidade. No Brasil, oficialmente, foram 35 mil mortos, mas temos que lembrar que é um período em que o controle demográfico, as informações eram muito precárias, então provavelmente os mortos no Brasil foram superiores a esse número. Interessante a gente observar que muitos dos erros que foram cometidos no passado são cometidos hoje também. Há muitas pessoas no Brasil e fora do nosso país que acreditam que o Covid-19 é simplesmente um resfriado que vai passar rápido e que é preciso manter a normalidade da vida. A prevenção na época da gripe espanhola e agora da Covid é a mesma? É a mesma. A questão é que na época o álcool gel não era um recurso que à disposição. A própria questão de lavar muitas vezes as mãos ao longo do dia para evitar a contaminação também não era uma prática. A prática que se tinha em 1918, 1919 era o isolamento. Quando os relatos da gripe espanhola chegaram ao Brasil, e a gripe chegou em setembro e começou a se espalhar no nosso país em outubro, já havia um conhecimento sobre a efetividade da quarentena. Então as aulas foram suspensas, o comércio foi fechado. São Paulo só parou mesmo de quarentena antes da atual em 1918 e 1919. Não é? Então, para os países europeus, que principalmente estavam em guerra há 4 anos, a gripe ela aprofundou a crise. O problema é que o baque econômico ele vai acontecer de um jeito ou de outro. Ele pode acontecer de uma maneira menos traumática para a sociedade, reduzir o número de mortes, e aquelas cidades ou regiões que adotaram a quarentena foram exatamente aquelas que se recuperaram rápido. Então é importante as autoridades agirem de uma maneira dura, por mais difícil que seja para todos nós, mas que os resultados eles vão ser seguros ao longo do tempo. Sem esse controle, a própria população ela fica insegura em relação a sintomas parecidos. Temos que lembrar que a Covid ela tem sintomas que, nos casos menos graves, são semelhantes à da gripe, do resfriado comum. Então, por isso que é importante esse isolamento para evitar a disseminação. Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação do senhor. Ok, Marco, obrigado à disposição. É importante estar colaborando aí com a população. A gente conversou com o professor, o historiador Moacir Santos, e continue com a gente aqui no nosso canal da universidade, que tem muita informação de saúde, muita informação de educação para vocês. Obrigado.